Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui hoje para refletir um pouco sobre a nossa catequese e aquela velha pergunta que todo manual de catequese sempre faz, né? Ou seja, quem sou eu? Essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta retórica que nos leva a fazermos uma reflexão do sentido de nossa própria existência. Ou seja, a pergunta não é só responder quem sou eu ou quem é você. Isso seria muito simples. O sentido dessa pergunta que a catequese nos faz é para que seja elaborado em cima dela uma reflexão sobre o sentido da vida. Então, qual é o sentido da vida? Essa seria a pergunta. Lembrando só uma coisa, né? No vídeo anterior foi-me feita uma pergunta: qual era o diferencial da catequese aqui na nossa comunidade e em outras comunidades? É uma pergunta difícil talvez de responder. Eu disse que seria porque temos aqui o centro da catequese, como centro da catequese a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que outras catequeses também têm centro. Toda catequese deve ter como centro de sua pregação, de seu ensino, a pessoa de Jesus Cristo. Um do diferencial nosso é aqui. Poucos catequistas hoje usam esse catecismo da igreja. Então, a catequese ela é fundamentada aqui. Catecismo da Igreja Católica, certo? E nas Sagradas Escrituras, evidentemente, nossa Bíblia é sagrada. Então, em que se fundamenta a catequese? A gente, para elaborar um encontro desse de catequese, a gente usa a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja, certo? Sob a bênção de nossa mãezinha querida, Nossa Senhora. Então, voltando aqui para a nossa velha pergunta. Quem sou eu? Qual é o sentido da vida? Em todos os manuais de catequese, propõem que se comece assim, fazer uma reflexão sobre a pessoa humana, fazendo-se essa pergunta. Então, mais do que responder essa pergunta, eu quero que vocês reflitam sobre ela. E para a gente refletir sobre essa pergunta, é interessante a gente responder outras perguntas para podermos entender qual é o nosso verdadeiro sentido aqui. Por que estamos aqui? O que é que faz um jovem sair de casa todos os sábados, à noite, vir à nossa catequese aqui, 7h30 da noite, passar 2 horas na catequese e sair 9h30 da noite? Mas mais do que isso, a catequese é muito pouco, né? O que é que faz o jovem querer buscar Deus? Então já mostra que ele está em busca de algo. O que é que faz o jovem se dedicar à igreja? Já mostra que ele está buscando um sentido para a sua vida. Então a reflexão é em cima dessa pergunta: qual o sentido da vida? Não é quem sou eu simplesmente. Poderia chegar aqui e responder: eu sou Damasceno, 45 anos e etc, etc. Não. A pergunta é: qual é o sentido da vida? Ora, nós já vimos na catequese, eu já falei sobre isso, que nossa origem vem de Deus. Nós fomos criados por Deus para Deus. Se Deus nos criou, é porque Ele tem um objetivo na nossa vida. Então, eu fui criado por Deus. E para que eu fui criado? Para Deus. Certo? Diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, logo no seu início, que o sentido da nossa vida é conhecer, servir e amar a Deus. Então, qual é a finalidade? Qual é o sentido da vida do homem? Deus criou o homem, sua imagem e sua semelhança. Assim Deus o criou, para que o homem conheça, sirva e ame a Deus. Existe uma velha história que serve para... é uma história metafórica, né? Uma metáfora, que serve às vezes para a gente refletir um pouco sobre esse nosso sentido da vida, que é a história da águia e da galinha. Essa história eu vi pela primeira vez, eu acho, há cerca de uns 20 anos atrás, quando eu entrei na catequese, né? Não faz mais de 20 anos, eu entrei na catequese em 93. Então isso foi o quê? Bem mais de 20 anos.
23 anos. 25 anos, 25. 93, 2018 há 25 anos atrás. E não me lembro nem direito dos detalhes dessa história, mas me lembro da moral da história, que é a águia e a galinha. Disse que um determinado criador, né, um fazendeiro, um dia achou uma águia órfã. A águia tinha perdido-se da sua mãe, ou de alguma maneira a águia tinha perdido a mãe, morreu, não sei porquê. E esse fazendeiro levou aquela pequena águia para não deixá-la morrer e criou-a. Levou-la para terminar de criar, e como ele não tinha outras aves, ele colocou a águia junto da galinha. E a águia pequena foi crescendo junto das galinhas, mas não sabia que era uma águia. Ela pensava que era uma galinha, né? E ela cresceu, até que um dia esse fazendeiro levou-a ao alto da montanha para que a águia pudesse voar. Então ele tentou de várias maneiras ensinar a águia a voar, e a águia não queria voar porque ela havia sido criada comendo a comida da galinha, vivendo com a galinha, ciscando, feita a galinha que não voa, e a águia pensava que era uma galinha e não queria voar. E aí o fazendeiro levou-la até a montanha, e para que ela voasse, jogou-a da montanha embaixo para que ela abrisse as asas e aí conseguisse voar. A história, evidentemente, se eu fosse ler, é bem mais bonita e bem melhor contada do que esse resumo da história que eu estou fazendo. Mas isso serve para nossa reflexão de hoje, a gente entender também o seguinte, certo? Assim feita aquela pequena águia que se criou com as galinhas e não sabia voar, e depois aprendeu a voar, assim somos nós, certo? Nós somos criados para Deus, nós fomos criados para a glória de Deus, nós somos criados para o alto. A maior missão do homem é servir a Deus, e a gente serve a Deus o amando perfeitamente nessa vida, para gozá-lo na vida futura, na vida eterna. Então esse é o sentido da vida. Então, assim como a águia não sabia voar, às vezes a gente não sabe amar. Porque assim como aquela águia foi criada junto com as galinhas, nós somos criados junto com o pecado. Então é necessário que a gente reflita a nossa vida e aprenda a voar para os braços do Pai, para os braços de Deus. Então, voltando ao sentido da pergunta original, quem sou eu? Eu sou alguém que fui feito para o alto, fui feito para voar, fui feito para Deus. O sentido da minha vida não se resume, feito tantos jovens, ou que não sejam jovens, até pessoas de mais idades hoje, só se preocupam em viver para um divertimento, para uma alegria passageira. Então, o sentido da nossa vida não é apenas nesse mundo. O sentido da nossa vida, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida está para ir viver com o Pai e viver no céu. Ora, o homem aqui vive 70 anos, 80, já está velho, 90 quando consegue, 90 e pouco, sem se viver muito, mas um dia passa, um dia morre. E se ele não for para os braços do Pai, essa vida dele foi em vão. Trabalhar a vida toda e depois ir para o inferno, não. Deus não me fez para o inferno, Deus me fez para ir. Então, quem sou eu? Eu sou alguém que Deus ama. 10 minutos, Henrique. 10 minutos, ou deixa passar? Então, quem sou eu? Sou alguém que Deus ama. Quem sou eu? Sou alguém que Deus quer. Quem sou eu? Sou alguém que nasceu para ser feliz. E o sentido da minha felicidade é ser de Deus. Não adianta a gente buscar felicidade no vazio, porque mais vazio eu vou ficar. Não adianta buscar felicidade na festa que é só passageira. A nossa festa é no céu, junto com Deus. Veja as pessoas que buscam a felicidade na bebida, na droga, no sexo, certo? Como são vazias. Nossa felicidade é buscar a Deus.
Aliás, nossa felicidade não é nem buscar, nossa alegria é buscar. A felicidade verdadeira é quando encontramos a Deus. Então, quem sou eu? Eu sou alguém que Deus quer. E só serei feliz se eu o encontrar. Certo? Agora que essas respostas que eu estou dando à pergunta não sirva para você não refletir. Isso são apenas sementes que a gente lança para fazer com que você reflita sobre a pergunta. Certo? Por quê? O verdadeiro sentido de sua vida é você quem tem que descobrir. Não adianta eu chegar com um prato feito e lhe servir. A busca de Deus, o amor a Deus, o amor à igreja, o amor a esse mundo no qual nós queremos viver, que é o mundo com Deus, é você quem tem que descobrir na sua vida. Não adianta a gente só levar prato feito. Você tem que refletir. Você tem que se descobrir como alguém que Deus ama. Alguém que Deus ama é alguém que vale muito. Certo? Então, espero ter ajudado você a refletir sobre essa pergunta, né? E não fique com as respostas que eu dei, porque você tem que se descobrir. E quando você procurar se descobrir, você vai ver que quando nós nos descobrimos, é a Deus que encontramos. Porque foi Deus quem nos fez e nos fez para Ele. O sentido da nossa vida é servir, é amá-lo, para gozá-lo na vida eterna. Do princípio ao fim.